Às vezes, não sabemos explicar. Estamos em silêncio, ajoelhados, com o coração pesado ou transbordando. E então, sentimos um frio na espinha, um arrepio que sobe pelas costas como uma brisa invisível. O corpo treme, o coração desacelera ou acelera. A pele se arrepia como se o céu tivesse roçado nela com dedos de luz. O que é isso que sentimos quando oramos com profundidade? O que é isso que toca a carne, mas não nasce da carne? Esse momento é como um beijo de eternidade em nossa humanidade frágil. Como se o próprio Espírito Santo tivesse sussurrado algo em nossa pele antes de alcançar nosso coração. São momentos sutis, quase secretos, mas que marcam a alma como fogo marca a madeira. Sentir arrepios durante a oração é, muitas vezes, um toque do céu, um sinal de que o espiritual está se aproximando do natural. É como se Deus estivesse dizendo: estou aqui, sinta-me, estou tocando você agora. Mas é claro que nem todo arrepio é divino. Por isso, é preciso sensibilidade, é preciso discernimento. O mundo espiritual é real, e o corpo, por mais físico que seja, também é templo. Quando estamos profundamente em oração, com o coração rendido e a mente alinhada, algo começa a se abrir. A alma se alinha ao Espírito de Deus. E quando isso acontece, o corpo reage. Ele sente, ele se arrepia. Assim como uma folha balança quando o vento passa, o corpo reage quando o Espírito sopra. A Bíblia nos mostra momentos assim. Elias, no monte, sentiu a presença de Deus não no vento forte, nem no terremoto, mas em uma brisa suave. Daniel, ao receber visões, sentia-se fraco, caía ao chão, e sua carne tremia. João, na ilha de Patmos, ao ver a glória de Cristo, caiu como morto. E então, Jesus o tocou. Esses homens estavam em contato com dimensões que iam além dos sentidos humanos. Mas seus corpos sentiram, tremeram, reagiram, porque o corpo, mesmo sendo barro, é sensível ao toque da eternidade. Às vezes, achamos que oração é só mente e coração, mas Deus nos criou por inteiro, espírito, alma e corpo. E quando Ele se manifesta, tudo em nós responde. Esses arrepios podem ser como sinos espirituais tocando no templo do nosso corpo. Um som silencioso que ecoa nos nervos e na pele, anunciando: Ele está aqui. Escute, renda-se. Em muitas culturas, o arrepio é visto como um sinal do sagrado. Algo está passando, algo está se aproximando. No contexto cristão, isso é ainda mais profundo, porque nós cremos num Deus que se manifesta, que habita em nós, que nos toca de verdade. Quantas vezes você já sentiu isso durante um louvor profundo, ou numa oração em lágrimas, ou ouvindo uma palavra que parecia ter sido escrita para sua dor? Esse arrepio pode ser a assinatura de Deus no momento que você vive. Mas aqui está uma revelação preciosa. Mais importante que o arrepio é a presença que ele anuncia. O toque é só o início. É como a batida na porta. O que Deus quer é entrar, ficar, transformar. E por isso, precisamos aprender a discernir esses toques. Porque existem momentos em que o Espírito está chamando a atenção da alma. Ele não está apenas confortando, está falando algo. Queremos a presença, mas às vezes Deus está chamando para algo mais profundo. Quando o arrepio vem, quando a pele se arrepia como se tivesse sido beijada por algo invisível, pare. Escute. O que o Espírito está dizendo? Talvez ele esteja te consolando. Talvez esteja confirmando algo. Talvez esteja te chamando para um novo nível de entrega. Na oração, não ignore os sinais. O corpo também é profético. A pele fala. O arrepio escuta. Quando você sentir isso, lembre-se de que o céu está mais perto do que você imagina. Às vezes, tudo o que você está sentindo é o toque de um Deus que quer que você perceba. Você não está orando sozinho. Essa sensação pode durar poucos segundos, mas pode mudar um destino. Pode ser a resposta de algo que você orou há anos. Pode ser o sinal de que sua oração atravessou as nuvens e tocou o trono. Pode ser só o começo de uma visitação que transformará a sua alma inteira. É por isso que você não pode tratar esses momentos como algo comum. Eles não são apenas sensações. São convites. Convites para parar, para ouvir, para chorar.
para confiar, para entregar. O arrepio na oração é como o sussurro de Deus dizendo: eu estou aqui, e eu sou real. E nesse momento, tudo muda. A carne cede ao espírito, a mente se silencia, a alma descansa, e o céu toca a terra, e a terra responde com lágrimas, tremores e há momentos em que, durante a oração, você sente uma onda de calor percorrendo seu peito, um frio suave subindo pela espinha, ou um arrepio que parece começar na alma e se espalhar pelo corpo. Esses sinais, muitas vezes sutis, mas intensamente reais, não são apenas reações físicas. São manifestações espirituais. E quando compreendidos sob a luz da palavra e da intimidade com Deus, eles se tornam preciosos instrumentos de discernimento. A Bíblia nos revela que o corpo humano foi feito por Deus não apenas como um vaso terreno, mas como o templo do Espírito Santo. Quando oramos com sinceridade e nos abrimos verdadeiramente à presença do Altíssimo, o Espírito responde. E às vezes, ele responde de forma sensível, perceptível ao corpo. Lembra quando Daniel orava e dizia que sentia sua força desaparecer diante da glória de Deus? Ele sentia, no corpo, o impacto da presença celestial. Ou João, na ilha de Patmos, que caiu como morto ao ver o Senhor glorificado. Não era apenas uma visão. Era uma experiência espiritual que tocava corpo, mente e alma. Elias também cobria o rosto com o manto ao perceber o sussurro suave de Deus. Era o Espírito se revelando em níveis que transcendem palavras. O arrepio na oração pode ser exatamente isso. O sussurro suave do Espírito Santo tocando áreas que você nem sabia que precisavam ser tocadas. Pode ser cura sendo ativada. Pode ser um sim dos céus confirmando o que você acabou de declarar. Pode ser a intercessão do Espírito em gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8:26. Não é apenas uma sensação. É uma mensagem, um alerta, um abraço divino, um selo de que você não está orando sozinho. O céu está ouvindo. A eternidade está se inclinando sobre o seu momento de oração. Mas há algo ainda mais profundo. Esse arrepio pode ser um reflexo da sensibilidade que o Espírito está despertando dentro de você. Porque há pessoas que oram todos os dias, mas estão tão fechadas emocional e espiritualmente que não sentem mais nada. Há um entorpecimento interior, um silêncio denso na alma. E quando finalmente a sensibilidade retorna, o corpo responde. Ele estremece, vibra, arrepia, como se dissesse: você está de volta. Você está vivo por dentro. Talvez você esteja passando por um tempo de frieza espiritual e, de repente, enquanto ouvia uma música, uma pregação ou fazia uma oração, um arrepio inesperado tomou conta do seu corpo. Não ignore isso. Pode ser Deus dizendo: eu ainda estou aqui. Eu ainda falo com você. Seu espírito ainda me ouve. Esses sinais não substituem a fé, nem devem ser buscados por si só. A fé é andar mesmo quando não se sente nada. Mas quando sentimos, quando o Espírito nos toca com sinais físicos, é como um presente. É um gesto amoroso de Deus nos lembrando que Ele é real, presente e profundamente sensível à nossa história. Então, da próxima vez que você orar e sentir um arrepio diferente, não corra, não ignore. Fique, silencie, escute, porque talvez seja o céu tocando a terra. E talvez seja exatamente você o altar onde esse toque está acontecendo. No próximo capítulo, vamos mergulhar mais fundo nesse mistério. Como discernir se esse arrepio vem de Deus ou é apenas emoção? Como separar o espiritual do sensorial com sabedoria, reverência e verdade? Há lugares em que a presença de Deus parece mais densa, mais palpável, mais tocável. Você já entrou em um ambiente e sentiu um peso diferente? Como se o ar estivesse carregado de algo que os olhos não veem, mas o espírito reconhece. A atmosfera espiritual existe. Ela é real. E o corpo, sensível ao mundo invisível, reage. É por isso que em alguns momentos de oração, os arrepios surgem sem que você os convoque. Você está em silêncio, apenas entregando seu coração, e de repente, uma onda atravessa seu corpo. Às vezes, começa na nuca. Outras vezes, percorre os braços. E há aqueles momentos em que você se sente inteiro tocado, como se uma brisa sagrada passasse por você.
Essa não é apenas uma sensação física. É um encontro entre dimensões. A Bíblia está repleta de exemplos em que a presença de Deus causava reações intensas no corpo humano. Quando o anjo apareceu a Daniel, ele caiu com o rosto em terra e perdeu as forças. Daniel 10:8. Quando João teve a visão gloriosa de Cristo, caiu como morto. Apocalipse 1:17. Quando a glória do Senhor encheu o templo, os sacerdotes não conseguiam nem ficar de pé. 2 Crônicas 5:14. O corpo fala quando o espírito sente. E isso é ainda mais intenso quando a atmosfera ao seu redor está preparada, consagrada, limpa espiritualmente. Há casas em que se sente paz, e há lugares que pesam no peito, onde a opressão espiritual se manifesta até no físico. A atmosfera espiritual pode ser influenciada por oração, adoração, pureza, mas também pode ser contaminada por desordem, mágoa, ódio ou idolatria. Por isso, cuide do ambiente onde você ora. Crie um espaço de altar, onde a glória de Deus possa pousar. Isso não é superstição. Isso é santificação. Elias, ao desafiar os profetas de Baal, restaurou o altar antes de clamar fogo do céu. 1 Reis 18:30. O ambiente importa. O espaço preparado no natural abre caminho para o sobrenatural. Mas nem sempre o arrepio é consolo. Nem sempre ele é carinho. Às vezes, ele é alerta. Uma chamada divina para que você pare e escute. Um sussurro do céu dizendo: estou tentando falar com você. Quando o arrepio surge em meio ao caos, em meio ao medo, ou sem explicação lógica, preste atenção. O Espírito pode estar sinalizando algo. Talvez uma decisão que você precisa rever. Uma direção que você precisa reconsiderar. Uma presença espiritual que precisa ser discernida. Não ignore esses toques invisíveis. Eles são como dedos de Deus tocando o coração. Em Ezequiel 3:14, o profeta diz que foi levado pelo Espírito em amargura, com a mão forte do Senhor sobre ele. Nem toda sensação espiritual é doce, mas toda manifestação do Espírito Santo tem um propósito. Às vezes, o arrepio vem para acordar. Outras vezes, para consolar. Outras, para preparar você para algo que está por vir. E o que acontece no mundo invisível enquanto você ora? Muito mais do que você imagina. Daniel orou por 21 dias sem ver resposta. Mas o anjo lhe revelou que, desde o primeiro dia, a resposta já havia sido enviada. Só que houve uma batalha espiritual nos céus. Daniel 10, 12 e 13. Isso significa que, quando você ora, os céus se movimentam. O mundo espiritual entra em guerra. O reino de Deus se move em sua direção. Anjos recebem ordens. Correntes são quebradas. Portas são abertas. Mas você não vê, apenas sente. E muitas vezes, esse sentir se manifesta em arrepios. Uma confirmação silenciosa de que sua oração atravessou os céus. Não são apenas emoções, mas rastros do toque divino. E quando você estuda os homens de Deus na Bíblia, percebe como o corpo deles respondia à glória do Senhor. Elias cobriu o rosto com o manto quando sentiu a brisa suave do Senhor. 1 Reis 19:13. João, no Apocalipse, mal suportou a visão de Cristo glorificado. Daniel perdeu o fôlego. A carne treme diante da glória. E você, já se permitiu sentir o toque de Deus de forma plena? Não se trata de buscar sensações por sensações. Trata-se de se tornar sensível ao mover do Espírito, ao ponto de seu corpo se tornar um sismógrafo espiritual. Há um terremoto invisível acontecendo no reino, e seu corpo, se estiver alinhado, sentirá as vibrações. Às vezes, é um toque de cura. Outras, é uma convocação para o ministério. Outras, é um selo de que Deus está com você, mesmo quando ninguém mais está. Cada arrepio pode carregar uma mensagem, um convite, uma revelação, mas é necessário discernir, porque nem todo arrepio é de Deus. Há emoções que simulam, há atmosferas que enganam. Por isso, peça discernimento espiritual. Peça que o Espírito Santo purifique suas emoções, seus sentidos, seu corpo, para que, quando ele tocar, você saiba, é ele, é o meu Pai. O corpo foi feito para sentir, mas foi o Espírito que nasceu para discernir.
Prepare-se para a próxima parte, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nas manifestações sensíveis do Espírito Santo e entender o que ele está dizendo ao coração através de cada toque silencioso. A presença do Espírito Santo não se limita às grandes demonstrações ou aos sinais espetaculares. Muitas vezes, ele se manifesta de forma sutil, delicada, quase invisível aos olhos humanos, mas perceptível para quem tem um coração aberto e uma alma sintonizada com Deus. O Espírito Santo é aquele consolador que fala no silêncio, que sussurra na alma, que guia com um toque gentil. Ele nos ensina a orar quando as palavras faltam. Romanos 8:26. É Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos como pedir. Essa comunicação profunda ultrapassa o físico e toca as profundezas do espírito. Muitos cristãos confundem a manifestação do Espírito com emoções passageiras, e isso gera dúvida, frustração e até afastamento. Mas o Espírito Santo age com constância, com uma coerência divina que transcende as emoções humanas. Ele produz frutos em nossa vida, frutos visíveis como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Portanto, não se deixe enganar apenas pelas sensações, por mais intensas que sejam. Observe se aquilo que você está experimentando gera transformação real no seu caráter, na sua caminhada, no seu relacionamento com Deus e com as pessoas ao redor. As manifestações do Espírito são para a edificação, são para a glória de Deus, são para o crescimento do corpo de Cristo. Quando o Espírito toca, ele também capacita. Ele concede dons espirituais para que cada membro do corpo possa exercer sua função no reino. 1 Coríntios 12:4-11. Esses dons podem se manifestar de várias formas: sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. O importante é que cada manifestação seja revestida de amor e submissão à vontade de Deus. Mas como viver essa intimidade que vai além do visível? Primeiro, cultivando uma vida de oração e entrega diária. Um coração que busca a face de Deus, que não se contenta com superficialidades, que deseja ardentemente estar cheio do Espírito. Atos 1:14. Segundo, lendo e meditando na palavra. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele revela as Escrituras e ilumina nosso entendimento. João 16:13. Terceiro, vivendo em santidade e arrependimento contínuo. A presença de Deus não habita onde há desordem espiritual. Deus é santo e seu Espírito não se mistura com o pecado não confessado. 1 Coríntios 3:16. E por fim, praticando a obediência. Nada bloqueia mais a manifestação do Espírito do que a desobediência. O Espírito quer ser nosso guia, mas precisa que abramos espaço para ele dirigir nossos passos. Efésios 5:18. É nessa sintonia fina, nessa disposição para ouvir e obedecer, que as manifestações sensíveis se tornam uma experiência transformadora e duradoura, não apenas um momento passageiro. Não tema os arrepios, as lágrimas, as sensações diferentes. Receba como um presente do Espírito para que você saiba que não está só, que Deus está contigo, que o céu toca a terra em sua vida. E depois desses toques, o que fazer? Coloque-se em posição de escuta ativa. Permaneça em oração. Aprofunde seu relacionamento com Deus. Deixe que a experiência te leve a uma fé mais sólida, mais real, mais viva. Porque a verdadeira manifestação do Espírito não é só sentir o toque. É viver o toque. É deixar que o Espírito molde seu caráter, fortaleça sua alma e renove seu espírito a cada dia. Sentir arrepios, lágrimas ou uma profunda comoção durante a oração é uma experiência que toca o coração e desperta a alma. Mas a jornada espiritual não para aí. O verdadeiro desafio é transformar essas sensações em um compromisso diário de intimidade com Deus. A presença do Espírito Santo nos chama para uma vida de entrega constante, onde a experiência não se esgota no momento, mas se expande para uma transformação permanente. 2 Coríntios 3:18 fala sobre ser transformados pela renovação da mente.
refletindo a glória do Senhor com o rosto que brilha cada vez mais. Não permita que os sentimentos sejam apenas picos passageiros. Deixe que o Espírito Santo trabalhe profundamente em você, restaurando feridas antigas, dando direção, renovando a esperança e fortalecendo a fé. Cultive a disciplina da oração, da meditação na palavra e da comunhão com outros irmãos. Porque a intimidade com Deus é uma construção diária. É no silêncio, no deserto, no momento comum que o Espírito nos forma. Lembre-se do exemplo dos profetas Elias e Daniel, e do apóstolo João, que viveram encontros intensos com a glória de Deus, mas também enfrentaram momentos de dúvida, solidão e prova. A fé verdadeira se mantém firme em meio às tempestades. Quando o Espírito toca, ele nos chama a ser luz neste mundo, a caminhar em santidade e a manifestar o amor de Cristo em atitudes concretas. Isso é fruto real do toque do céu. Se você sentiu o toque do Espírito hoje, permita que essa experiência te leve a uma vida mais profunda, mais verdadeira, mais alinhada com o propósito de Deus para você. Agora, quero te fazer um convite especial. Se este conteúdo tem edificado sua alma, fortalecendo sua fé e despertando seu desejo por Deus, inscreva-se no canal Messias Alpha. Aqui, juntos, caminhamos rumo a uma vida de poder, intimidade e transformação espiritual. Ative o sininho para receber todas as novas mensagens que vão nutrir seu espírito e preparar seu coração para o mover do Espírito Santo. Compartilhe com amigos e familiares que também precisam desse toque do céu. Deus está contigo, Ele te ama e quer te conduzir cada dia mais perto de si. Permaneça firme, entregue-se e veja o impossível acontecer. Que o Espírito Santo te envolva e te guie em toda a verdade, hoje e sempre. Amém.